Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre a introdução ao direito administrativo sancionador, a lei de improbidade administrativa, a lei anticorrupção e o processo administrativo disciplinar. As aulas são com o professor Antônio Rodrigo Machado. Olá! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Direito Administrativo Sancionador e hoje nós vamos falar sobre a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, ou Lei de Improbidade Administrativa das Pessoas Jurídicas. Na última aula, nós concluímos o nosso curso sobre Lei de Improbidade e já iniciamos alguns fundamentos básicos da Lei Anticorrupção que nós vamos aprofundar a partir de agora. Como eu já falei, é muito importante que você saiba a diferença básica da lei de improbidade para a lei anticorrupção. A diferença básica é que a lei de improbidade está destinada a punir, a investigar e, se for constatada a prática do ato de corrupção, do ato de improbidade, ela vai sancionar o agente público ou particular também ao seu lado. Já na lei anticorrupção, o sujeito ativo desse ato de improbidade, desse ato de corrupção, não vai ser mais o agente público, vai ser a pessoa jurídica, a empresa que vai trabalhar de alguma forma, ter alguma espécie de contato com a administração pública e poderá praticar um ilícito, uma conduta em sentido contrário ao comando da lei. A lei de improbidade e a lei anticorrupção, elas vão proteger o mesmo bem jurídico, o patrimônio, o erário, o patrimônio do Estado, o dinheiro público, os serviços públicos, os bens públicos. Esse é o bem jurídico protegido pela lei de improbidade e pela lei anticorrupção. Uma mesma conduta, ela poderá chamar a atenção das duas leis. A lei de improbidade vai se debruçar sobre a prática dos agentes públicos e dos particulares envolvidos na situação, e a lei anticorrupção vai tratar da pessoa jurídica. É isso mesmo. Quem vai estar no polo passivo de uma ação destinada a aplicar sanções da lei anticorrupção não é uma pessoa física, é a empresa, é a pessoa jurídica. Com a edição da lei anticorrupção, nós fechamos o cerco em nosso país do sistema de responsabilização ou sistema de defesa da moralidade pública. Leis como a lei anticorrupção, a lei de improbidade, o Código Penal e os crimes contra a administração pública, os estatutos dos servidores que vão tipificar condutas disciplinares em sentido contrário aos interesses da administração pública. São diversas leis que vão formar todo esse sistema legislativo que vai ter o destino, vai ter a obrigação, vai ter o objetivo de proteger o patrimônio público. A lei anticorrupção, ela fecha o cerco porque ela traz a responsabilidade das pessoas jurídicas e não mais apenas dos seus diretores. Então, uma empresa, além da responsabilidade daquele funcionário, daquele executivo, daquele diretor que praticou o ato de corrupção, que pagou a propina, essa empresa também será responsabilizada. E responsabilizada aonde dói mais? No bolso. Vai ser responsabilizada financeiramente. Não só, mas primordialmente financeiramente. Para começar, sujeito ativo do ato de improbidade, agente público e particular. Sujeito ativo do ato de improbidade previsto na lei anticorrupção, que serão chamados atos lesivos à administração pública, o sujeito ativo desse ato é a pessoa jurídica, é a empresa. Sendo a empresa, nós vamos ter aí algumas sanções que vão ser diferentes daquelas medidas aflitivas costumeiramente aplicadas ao autor de crimes, ou autor de ilícitos administrativos. Essas sanções serão um pouco mais diferentes e a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. No artigo 5º da Lei Anticorrupção, onde há a descrição dos atos lesivos em sentido contrário à administração pública, nós vamos ter a tipificação de diversos atos que são atos de corrupção ou atrelados a essa prática. Nós vamos ter a oferta, oferecimento, promessa de vantagem indevida. Nós vamos ter a utilização de bens, de instrumentos para dissimular a prática de ilícitos. Nós vamos ter as fraudes em licitações,
nas mais diversas modalidades, nós vamos ter também a utilização dos seus recursos para impedir qualquer ato de investigação por parte dos órgãos de controle. São diversas práticas que serão consideradas práticas lesivas contra os interesses da administração pública e que estão previstas no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção. Esses ilícitos, tipificados no artigo 5º da Lei Anticorrupção, vão gerar aquilo que a gente vai chamar de responsabilidade objetiva. Vejam vocês que a empresa será punida, ainda que a alta direção da empresa, os seus sócios, os seus dirigentes, não saibam que aquele ato ilícito foi praticado. A responsabilidade objetiva não é a regra do nosso ordenamento jurídico. A regra é a chamada responsabilidade subjetiva. Alguém só pode ser responsabilizado por um ato se fez aquilo com intenção ou se fez aquilo com culpa. Se agiu destinado a alcançar aquele objetivo, agiu de maneira dolosa. Se fez aquilo através de um ato sem a perícia necessária exigida para a sua prática, ou seja, a imperícia é um dos componentes da responsabilidade com base na culpa, a imprudência também e a negligência igualmente. A responsabilidade subjetiva vai exigir a demonstração do elemento subjetivo do tipo, seja culposo, seja doloso. Na lei anticorrupção, não há que se falar em culpabilidade. Na lei anticorrupção, para que uma empresa seja punida, bastará apenas a comprovação de que um agente seu, um empregado, um funcionário, alguém que agia em seu nome, praticou um dano. Praticou um ato, e aquele ato gerou um dano, gerou uma lesão em sentido contrário à administração pública, com a comprovação de que aquele ato e aquele resultado têm um vínculo, é o chamado nexo de causalidade. Essa responsabilidade objetiva vai fazer com que, por exemplo, um funcionário de uma empresa, de uma construtora, ele se dirige até uma comissão de licitação para representar a empresa e participar daquela disputa, daquela concorrência, ganhar um contrato administrativo. É um funcionário, ele não é diretor, ele não é executivo, ele é um funcionário do terceiro escalão da empresa. Ele foi representar essa empresa com procuração corretamente habilitado e ele, durante o processo licitatório, ele oferece uma propina para aquele agente público responsável pelo processo licitatório. Independente de comprovação de que esse funcionário ele entrou em contato com a alta direção da empresa, com os sócios, com os seus chefes, se ficar comprovado que aquela oferta de propina existiu, que aquele ato de corrupção foi de fato praticado, não só esse funcionário vai responder individualmente e com a sua responsabilidade subjetiva tendo que ser comprovada, mas a empresa será responsabilizada, porque a empresa não precisa, porque o julgamento da empresa não precisará demonstrar que ela tinha ciência, que ela foi imprudente, que ela foi negligente ou que ela agiu com imperícia. Não. Bastará apenas demonstrar que houve o ato e não importa qual o nível de compromisso da alta direção da empresa com aquele ato ilícito. Ela será responsabilizada. Esse é um dos principais pontos da lei anticorrupção, a responsabilidade objetiva. Na verdade, a natureza desse instrumento da lei anticorrupção, quando exige a responsabilidade objetiva das empresas, ela está ligada a uma transferência de responsabilidade, uma divisão, um compartilhamento de responsabilidade. Costumeiramente, a sociedade exige do poder público um compromisso com a probidade. Os agentes públicos são exigidos a cuidar do patrimônio público a todo o tempo. No entanto, essa responsabilidade ela precisa ser dividida também com os particulares. Não basta apenas cobrarmos um comportamento de probidade de quem exerce cargo ou função pública.
A lei anticorrupção, ela dá um recado muito claro. O empresariado brasileiro, quando for ter qualquer tipo de contato com a administração pública, também tem a sua responsabilidade. As empresas brasileiras, elas precisam cuidar da sua atuação, da sua atividade, para que não venham a ser punidas por atos ilícitos praticados pelos seus representantes. E principalmente quando a sanção é uma sanção financeira, isso faz uma diferença muito grande no dia a dia, no cotidiano de uma pessoa jurídica que tem como seu principal objetivo de existência a obtenção de lucro. Obter lucro não é algo errado. O ordenamento jurídico, a nossa Constituição, garante a iniciativa privada, garante a liberdade de atuação das empresas em nosso país e buscar o lucro é buscar aquilo que é seu direito. Não tem problema. Inclusive nos contatos com a administração pública. Quando uma empresa participa de um processo licitatório, ela tem direito à obtenção de lucro. Isso não é errado, isso não é pecado. Muito menos ato ilícito. Agora, a empresa que vai atuar perante a administração pública, ela tem uma série de responsabilidades de cuidar da probidade das suas atitudes em relação ao poder público. Então, a lei anticorrupção, ela vai exigir esse comportamento de respeito à moralidade administrativa, não apenas dos agentes públicos, mas ela vai tocar, ela vai se dirigir às pessoas jurídicas, à iniciativa privada. A lei, ela inova em diversos aspectos, trazendo institutos que são bastante interessantes, que nós vamos conversar sobre eles aqui. A lei, ela traz a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica. Se ficar verificado que aquela empresa foi criada para a prática de ilícitos e para proteger o patrimônio dos seus sócios de maneira errônea, de maneira irregular, essa pessoa jurídica poderá ser desconsiderada e a lei vai avançar sobre o patrimônio dos seus sócios. Isso é um instituto extremamente crítico dentro da lei anticorrupção, que a doutrina vem se debruçando e enfrentando dificuldades, porque a lei, de uma maneira indireta, ela dava a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na instância administrativa. Um ponto extremamente controverso. Mas a lei, ela traz a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, a desconsideração das pessoas jurídicas em situações extremamente extraordinárias. Ela vai trazer as sanções administrativas e sanções administrativas aplicadas judicialmente. Sanções administrativas propriamente ditas e sanções administrativas que só poderão ser aplicadas judicialmente, parecendo a lei de improbidade. Ela vai trazer também o chamado acordo de leniência, que é quando a administração ela vai transacionar, ela vai negociar a aplicação de sanções àquela empresa que decidir colaborar numa investigação. É um instituto que caminha ao lado da delação premiada como instrumento de negociação na aplicação de sanção pelo Estado brasileiro. Vai trazer também, para a aplicação das sanções administrativas, o processo administrativo de responsabilidade, o PAR, que parece um pouco com aquilo que você já conhece, o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele trata de servidores públicos. O PAR vai tratar das pessoas jurídicas que pratiquem atos lesivos contra a administração pública. E como ferramenta de dosimetria, a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, ela vai introduzir em nosso direito um instrumento extremamente interessante, que são os chamados programas de integridade, que no mundo corporativo é costumeiramente chamado de sistema de compliance, que são as regras internas que uma empresa possui para combater qualquer tipo de ato ilícito em seu nome, por representantes, pela autodireção ou de pessoas que se utilizem da sua estrutura para praticar atos contrários à legislação brasileira. Vamos começar falando das sanções administrativas. A lei anticorrupção, ela vai fazer uma divisão de sanções administrativas que serão praticadas pela própria administração pública através de um processo administrativo sancionador, que vai ser chamado de processo administrativo de responsabilização, o PAR,
E ela também vai trazer as sanções que serão judicialmente aplicadas. Essas sanções só poderão ser aplicadas em processo judicial. Eu vou falar primeiramente das sanções administrativas estrito sensu, propriamente ditas. São sanções que serão aplicadas pelo órgão público que foi lesado, que sofreu aquele ato de corrupção, aquele ato lesivo aos seus interesses. Nós vamos ter, dentro da lei anticorrupção, duas grandes sanções, duas sanções administrativas. A primeira delas é uma sanção muito grave, que é a multa. Quando nós estamos falando de pessoa jurídica, quando a gente fala de multa, a gente está falando de atingir o seu principal objetivo, que é a obtenção de lucro. E as multas da lei anticorrupção, elas são muito altas. A multa ela vai variar de 0,1% até 20% do faturamento bruto do exercício financeiro anterior ao ano onde houve a prática do ato ímprobo, no ato lesivo à administração pública. Essa multa ela tem uma variação enorme, que vai ser aplicada com base naquele instrumento que nós falamos na última aula, a dosimetria. O cálculo para a aplicação da multa vai levar em consideração diversos aspectos. A natureza do dano, a gravidade do dano, o potencial econômico daquela empresa, o lucro que a empresa teve a partir daquele ato ilícito. Então, a multa que tem essa variação de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior é uma multa muito pesada, que pode, inclusive, resultar na inviabilização da continuidade das atividades empresariais daquela pessoa jurídica. Então, nós temos aí, nesse aspecto, o principal ponto de sanção da lei anticorrupção, que é a aplicação de uma multa em decorrência dos atos lesivos à administração pública. A lei anticorrupção, ela tem um decreto executivo, que é um decreto que regulamenta diversos dispositivos dessa lei. O decreto ou regulamento executivo é um instrumento previsto na Constituição, no artigo 84 da Constituição Federal, lá no inciso 4, que é um ato administrativo de caráter normativo que vai servir para garantir a fiel execução de uma determinada lei. No caso da lei anticorrupção, o decreto 8.420 de 2015, ele ajuda a termos diversas interpretações, aliás, a limitar as interpretações da lei 12.846. E ele vai estabelecer, dentro do seu conteúdo, os critérios que serão utilizados pela administração pública para aplicar aquela sanção administrativa. Uma outra sanção administrativa que poderá ser aplicada à empresa que praticou um ato lesivo contra a administração pública vai ser a publicação daquela decisão que condenou a empresa. A empresa será condenada a publicar a sanção que ela sofreu no seu site e na imprensa oficial. As suas expensas, ela vai ter que pagar para publicar. E aí você pode estar em casa e dizer, mas essa sanção de publicação não é uma sanção muito branda, não? Você já parou para pensar quanto uma empresa ela gasta mensalmente, anualmente, com publicidade? Quanto que vale a imagem de uma empresa? Nós tivemos agora, recentemente, duas sanções que foram aplicadas a grandes empresas em nosso país. Essas duas empresas, elas gastam milhões de reais anualmente com redes sociais, com propaganda de televisão, com agência de publicidade. São diversos profissionais, diversas empresas que são contratadas para valorizar a imagem dessa empresa. E vejam vocês, de repente, essa empresa é condenada por um ato de corrupção, e não apenas ela é condenada por um ato de corrupção, e esse ato vai ser divulgado pela imprensa. Isso por si só já gera um efeito muito negativo na imagem daquela empresa, mas essa empresa, ela deverá obrigatoriamente publicar nos veículos de comunicação de que ela praticou um ato de corrupção. Isso é muito grave. É uma sanção
que ela também tem uma natureza de sanção financeira, porque a empresa perde valor de mercado, a empresa acaba sofrendo diversas outras sanções em outros órgãos. Se a empresa atua na bolsa, aquilo dali vai causar um prejuízo enorme à imagem dela. Se ela pensa em atuar no mercado financeiro, ela poderá sofrer alguma espécie de sanção ou até mesmo ficar impossibilitada de alcançar esse objetivo, porque ela foi condenada por um ato de corrupção. Uma das consequências dessa condenação administrativa, além da aplicação da multa e da publicação, da obrigação de dar publicidade a essa condenação, é que a empresa ela vai para um cadastro nacional de empresas punidas pela lei anticorrupção. É como se fosse um cadastro nacional de empresas que praticaram corrupção, de empresas corruptas. Então, nós estamos falando aí apenas na esfera administrativa e nós vamos ter diversas consequências negativas para a empresa que pagou propina, para a empresa que ofereceu vantagem ou prometeu vantagem, ou dissimulou através da sua atividade um ato ilícito que seria praticado por alguém, ou ela foi criada única e exclusivamente, vejam, única e exclusivamente para a prática de ilícito. Vamos supor, uma empresa ela é criada única e exclusivamente para participar de processos licitatórios e garantir formalmente a concorrência dentro de uma disputa com outras empresas. Então a empresa A, ela cria a empresa B para participar dos mesmos processos licitatórios que ela, para garantir com toda a certeza de que a empresa A, que criou a empresa B apenas para dissimular essa suposta, essa fraudulenta concorrência, essa empresa A que criou a empresa B, além de praticar um ato lesivo contra a administração pública, ela vai criar uma pessoa jurídica que não tem outro objetivo que não seja a prática de ilícito. E como a gente vai ver, essa empresa B aqui poderá sofrer a pena de morte, que é a desconstituição da pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai deixar de existir. Mas essa não é uma sanção administrativa, nós estamos ainda na sanção administrativa. Pois bem, essa pessoa jurídica, se ela foi criada exclusivamente para a prática do ilícito, ela poderá sofrer a pena de morte, mas isso é uma sanção que vai ser aplicada judicialmente. Nós estamos aqui falando das sanções administrativas. Nesse aspecto, quem é que tem a competência, a atribuição para aplicar a sanção administrativa propriamente dita? Seja ela a multa, a obrigação de publicação da decisão condenatória nos veículos de comunicação, inclusive no seu próprio site eletrônico, no caso da empresa. Quem tem essa competência, quem tem a atribuição para aplicar essa sanção, é o órgão público onde o ato lesivo à administração pública foi praticado. Esse órgão público é que vai ter a competência para instaurar o processo administrativo de responsabilização. Esse processo administrativo de responsabilização, ele vai ser instaurado dentro daquele órgão público que foi lesado. Dentro do ente federativo, nós temos diversos órgãos públicos. Então, por exemplo, se a fraude de licitação praticada por aquela empresa, ela foi cometida dentro de um órgão público, é aquele órgão público em que o processo licitatório foi instaurado e que houve a improbidade, houve ilícito. É dentro daquele órgão público que o PAR vai ser instaurado. O processo administrativo de responsabilização, que vai seguir uma tramitação mais ou menos assim. Nós vamos ter a nomeação de uma comissão com servidores públicos daquele órgão público. Essa comissão, ao receber a portaria de instauração do processo, vai se reunir e vai fazer uma ata de instalação dos trabalhos. Essa ata, ela vai ser o instrumento inicial para que a empresa acusada, ela saiba como os trabalhos de instrução para averiguar se aquele ilícito foi praticado ou não. A empresa vai ter a oportunidade de se defender, essa comissão poderá chamar especialistas para ajudar na instrução processual, seja especialista na área de contabilidade, na área da construção civil, na área da engenharia. E a instrução probatória ela vai ocorrer
com a colheita de provas, de documentos, das mais diferentes situações. Ao final, essa comissão vai elaborar um relatório e vai levar para a autoridade máxima daquele órgão que vai aplicar aquela sanção ou não. Eu chamo a atenção que no âmbito federal nós vamos ter, também nos âmbitos dos estados, dos municípios e também aqui no caso do Distrito Federal, nós vamos ter uma competência especial para a instauração e para a tramitação desse processo administrativo de responsabilização, que ao final poderá aplicar a multa ou a obrigação de publicação da decisão condenatória. Esse órgão são as chamadas controladorias. As controladorias gerais de um determinado ente, dos mais diferentes entes federativos, vão ter a competência, vão ter a atribuição para instaurar esse processo administrativo de responsabilização. Em algumas situações, ou porque o órgão público lesado não tem condições, não tem expertise para tratar daqueles assuntos que são muito complicados em algumas situações, seja porque aquele ato lesivo acaba prejudicando não apenas um órgão público, mas, aliás, aquela pessoa jurídica e seus atos lesivos praticados, não foram apenas contra um órgão público, mas sim contra vários órgãos públicos, seja porque as repercussões daquele caso foram repercussões midiáticas muito fortes e necessita que o ente federativo cuide daquele processo com um pouco mais de atenção. A verdade é, a lei anticorrupção traz atribuições super especiais às chamadas controladorias. É verdade que ela vai ter um direcionamento mais específico para a Controladoria Geral da União, CGU, que é um órgão dentro do Poder Executivo que tem a atribuição de fazer esse controle de toda a administração pública. A CGU é um órgão super importante, super especial dentro da Organização Administrativa Federal, que tem a possibilidade de avocar processos administrativos sancionadores nos mais diferentes órgãos. É uma competência especial dada pela lei à CGU, que acaba também, pelo princípio da simetria, do espelhamento, sendo copiadas, essas atribuições são copiadas pelos mais diferentes entes federativos, nos estados, municípios e no Distrito Federal. Então, a competência especial dessas controladorias vai dar a elas o poder de avocar a instauração ou a tramitação de um determinado processo administrativo de responsabilização, fazendo toda a instrução probatória e entregando para a autoridade pública competente tomar a decisão da condenação ou não dessa pessoa jurídica, da aplicação ou não das sanções administrativas que existem na lei anticorrupção, seja a aplicação de multa, seja a condenação para publicar, para que a empresa dê publicidade à condenação por corrupção. A instauração do processo administrativo de responsabilização é uma instauração interna da própria administração pública. O órgão público lesado é que vai definir a competência para a instauração desse processo administrativo de responsabilização. Lembrando que, primordialmente no Poder Executivo, os atos de improbidade, os atos lesivos da administração pública praticados em todos os órgãos, estarão esses atos sujeitos também aí, indicando uma atribuição de competência à CGU em âmbito federal e às controladorias em âmbitos estadual ou municipal e até mesmo distrital. Já as sanções judiciais, não mais administrativas, essas sanções judiciais, elas vão de perdimento dos bens, os bens que foram adquiridos na prática ilícita. Poderá também essa empresa ter parcialmente a suspensão das suas atividades. Essa empresa, ela poderá ser fechada, extinta, e essa empresa ficará impossibilitada de receber subsídios, doações, incentivos por parte do Estado e até mesmo ser proibida de contratar com a administração pública. Essas sanções que eu acabei de falar aqui são sanções que só poderão ser aplicadas
em juízo. Só poderão ser aplicadas por uma ação judicial, como resultado de uma ação judicial de responsabilização. E aí, nós entramos numa parte do estudo da lei anticorrupção, bem parecida com a lei de improbidade, que é quem tem a legitimidade ativa para propor essa ação judicial destinada à aplicação das sanções da lei anticorrupção. Destinada, na verdade, a averiguar a responsabilidade da empresa e, uma vez essa empresa sendo condenada, aplicar as sanções. A legitimidade ativa para propor essa ação é idêntica à ação de improbidade. Poderá ser proposta a ação tanto pelo Ministério Público competente, quanto pela advocacia pública que representa aquele ente federativo, a pessoa jurídica, seja ela da administração direta, seja ela da administração indireta. Então, a advocacia pública da pessoa jurídica lesada também poderá ajuizar essa ação. Legitimidade ativa idêntica à ação de improbidade. Vejam que eu não estou mais falando das sanções administrativas da lei anticorrupção. Agora eu estou falando das sanções judiciais da lei anticorrupção. As sanções administrativas, multa e publicação da decisão, as sanções judiciais, perdimento dos bens, suspensão das atividades, dissolução da pessoa jurídica, né, ela pode ser extinta, é a pena de morte da pessoa jurídica, e a proibição de recebimento de incentivos, subsídios, doações, até mesmo de contratar com a administração pública. A sanção de contratar com a administração pública, ela pode vir da lei anticorrupção e pode vir também chamando a sanção da lei de licitações, Lei Geral de Licitações e Contratos da Administração Pública, que poderão, essas duas leis poderão ser utilizadas dentro da ação judicial para aplicar, para decretar essa medida aflitiva contra a pessoa jurídica. Nesse caso das sanções judiciais, nós temos dois órgãos que têm essa legitimidade para propor ação. O Ministério Público competente, se for a União, o Ministério Público Federal, se for, no caso, bens, a pessoa jurídica lesada for uma pessoa jurídica estadual ou municipal, vai ser o Ministério Público Estadual. A mesma coisa vai acontecer no Distrito Federal. Então, a autoridade judicial competente recebe essa ação judicial, vai ter essa ação judicial uma natureza de ação civil pública, de ação coletiva, que vai aplicar todas as regras inerentes a esse procedimento e, ao final, o Poder Judiciário poderá condenar essa empresa em uma dessas sanções que eu acabei de mencionar. Nós vamos ter sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade administrativa, sanções judiciais que serão aplicadas pelo Poder Judiciário, como sendo essa primeira divisão das sanções presentes na lei anticorrupção. Um outro ponto super importante que existe na lei anticorrupção é o chamado acordo de leniência, que é um instrumento dado pela lei anticorrupção para que os órgãos de controle possam negociar com a empresa a diminuição da sanção aplicada, desde que essa empresa seja a primeira a buscar a administração pública, ela acesse a prática dos ilícitos e ela colabore com a administração pública, apresentando provas, indicando pessoas, indicando ilícitos e demonstrando todas aquelas empresas que participavam também daquele conjunto de atos de corrupção, atos lesivos contra a administração pública, daquele cartel. O que é importante a gente saber nesse aspecto? Eu sei que muitas vezes, quando a pessoa ouve algo sobre delação premiada, o acordo de leniência, e pensa que aquelas pessoas físicas e jurídicas praticaram ato de corrupção e muitas vezes serão beneficiadas por esse acordo com a administração pública, vale a gente lembrar alguns aspectos que são super importantes. Diferentemente de outros instrumentos de consensualidade na transação de sanções, de negociações, no caso do acordo de leniência, existe um instrumento, aliás, existe um objetivo super importante para que ele seja firmado. O primeiro objetivo, obviamente,
é o cuidado com a moralidade administrativa, com o bem jurídico tutelado pela lei anticorrupção. Mas o segundo objetivo, ele muitas vezes não é visto facilmente pelas pessoas. As pessoas jurídicas, as empresas, elas cumprem um papel social, elas têm que atender a sua função social dentro do conjunto da sociedade. E se elas erraram, elas precisam ser punidas. Mas muitas vezes a punição a uma empresa, ela pode gerar consequências negativas a um conjunto razoável de cidadãos. Então, por exemplo, uma empresa, uma construtora, ela tem empregados, ela tem outras empresas que são contratadas por elas. E a falência dessa empresa pode trazer consequências muito negativas para diversos setores da sociedade. O acordo de leniência, ele é um instrumento que vai visar a proteção do patrimônio público, dos bens jurídicos tutelados pela lei anticorrupção, mas ao mesmo tempo também vai cuidar desses interesses sociais, fazendo com que a empresa ela continue existindo, ou pelo menos tentar que a empresa continue existindo. Por óbvio que para que a administração pública faça isso, aquela empresa ela precisa ter algum papel social relevante. E, paralelamente, a administração pública ela precisa obter alguns ganhos para que ela faça essa negociação. Quais são esses ganhos? Ela precisa ter provas de diversos outros ilícitos que foram praticados. Então, a empresa, primeiro, ela tem que confessar: eu participei de atos de corrupção. Segundo, ela tem que dizer quais foram seus funcionários, quais foram as atitudes desses funcionários, desses diretores, quais foram os danos causados à administração pública. Ela tem que indicar nomes, pessoas, situações, fatos. Ela tem que levar provas desses fatos, fazendo com que a administração pública que está exercendo a sua função de controle, ela tenha uma eficiência maior para coibir aquela prática ilícita que vinha ocorrendo. Então, a empresa pública tem que ser a primeira a procurar a administração pública para falar sobre aquele ato. A empresa pública tem que cessar as suas atividades ilícitas e a empresa pública tem que colaborar sem restrições com a busca por informações de todos os atos lesivos contra os interesses da administração pública. O acordo de leniência, ele tem como parâmetros a proteção da administração pública, a proteção dos bens públicos, mas, paralelamente a isso, fazer com que a empresa ela continue existindo, mas com um novo viés. Um viés de probidade, um viés de respeito à moralidade administrativa. Coisa muito importante e que eu deixei agora para o final, para você compreender isso de maneira muito forte. Todas as esferas, judicial ou administrativa, todas as esferas vão ter a responsabilidade de gerar o ressarcimento do dano. O ressarcimento do dano, o ressarcimento daquele dano que o Estado sofreu, ele não é negociado. A forma de pagamento pode até ser negociada dentro de um acordo de leniência. Mas o ressarcimento do dano, ele vai ter que ser integral sempre. Seja através de uma ação de improbidade, seja através de um processo administrativo disciplinar, ou processo administrativo de responsabilização, seja através de uma ação judicial de responsabilização com base na lei anticorrupção, independente da esfera, independente da lei que nós estejamos a tratar. O objetivo dos processos sancionadores, para além da aplicação da sanção, vai ser sempre recuperar o prejuízo que foi sofrido pelo Estado. O ressarcimento do dano, ele é integral, inclusive com as correções que são devidas em relação a esses valores. Então, o ressarcimento do dano, ele não é negociável. Negociável pode ser o seu pagamento, através de um parcelamento, mas ele vai sempre existir, independente de um acordo de leniência, de uma condenação no processo administrativo de responsabilização ou numa condenação através de uma ação judicial de responsabilização. O último ponto da lei anticorrupção que eu trago aqui para a sua informação é o chamado Programa de Integridade.
é a obrigação que as empresas têm de manter uma atividade, uma atuação com integridade. Esse programa de integridade que a empresa vai ter, ele aparece na lei anticorrupção apenas como instrumento de dosimetria, dizendo a lei que aquelas empresas que criarem um programa de integridade terão esse instrumento, essa criação, levado em consideração na hora de aplicação de multa. A doutrina vem se debruçando muito sobre esse tema e muitos autores defendem que a empresa que tem um bom programa de integridade consegue detectar um ilícito que foi praticado por um funcionário, um representante seu, e leva isso para as autoridades de controle, essa empresa ela não precisa apenas ter uma atenuação da sua sanção, mas sim a exclusão da sua responsabilidade objetiva, se ela decidir colaborar. Mas isso não é a regra atual. Na regra atual da lei anticorrupção, a existência de um programa de integridade e a colaboração dessa empresa no bojo de um acordo de leniência são instrumentos para diminuir a aplicação da sua sanção. O programa de integridade são regras internas da administração, aliás, são regras internas da pessoa jurídica em relação a quais são as práticas aceitáveis por parte dos seus colaboradores. Através de um código de ética, a empresa vai dizer quais são as práticas que um funcionário, um diretor, um executivo dentro da sua estrutura poderão ter em nome da empresa. Então, esse código de ética é como se fosse uma lei interna da empresa que vai dirigir os comportamentos na hora de firmar um contrato, na hora de dar um brinde a um servidor público, como se dirigir, como ter contato com os agentes públicos, quais são as regras obrigatórias para que essa empresa ela firme contratos com terceiros, com outras empresas. Um bom programa de integridade vai dirigir o funcionamento da empresa em diversos setores da sua atuação, em relação ao direito ambiental, ao direito tributário, direito trabalhista e também naquilo que diz respeito à administração pública, que é o tema da nossa aula de hoje. Um bom programa de integridade vai ter um código de ética, essa legislação interna, bem consistente, vai ter um canal de denúncias em que as pessoas, tanto dentro da própria empresa como cidadãos em geral, vão poder ligar, mandar e-mail, mandar mensagem, entrar em contato com essa empresa e dizer que um determinado ato ilícito está sendo praticado. Esse canal de denúncia, ele recebe essa denúncia e vai trabalhar dentro do programa de integridade, dentro de um setor independente da empresa. Um bom programa de integridade vai ter um compliance officer, que é uma pessoa responsável por organizar todo esse sistema, mas vai ter um comitê de compliance que vai, independentemente da alta direção da empresa, vai gerir aquela denúncia e tomar as decisões que são cabíveis. Um bom programa de integridade tem um compromisso com a sua execução por parte da alta direção da empresa, respeitando, inclusive, a independência desses setores internos. Esse bom programa de integridade também vai garantir uma formação para que todos os funcionários dos mais diferentes níveis daquela empresa saibam quais são as regras éticas que precisam ser executadas no dia a dia. Eles serão formados e serão monitorados para que essa empresa ela diminua os riscos da prática de um ilícito. Essas são as bases primordiais de um bom programa de integridade que surge na lei anticorrupção, mas que vem sendo trabalhado em outras leis, a exemplo da nova lei das estatais. Nova mais ou menos, porque a gente está falando de uma lei de 2016, em que estabelece programa de integridade para diversas entidades de administração indireta. Agora, nós vamos fazer um resgate de algumas das informações que nós apresentamos até aqui, através do nosso quiz. Então, nós vamos observar nossa primeira pergunta aqui. É sujeito ativo do ato lesivo contra a administração pública previsto na Lei 12.846 de 2013. Sujeito ativo do ato lesivo. Não confunda com legitimidade ativa para propor a ação, tá? Letra A. O agente público corrupto. B. O empresário que frauda licitações. C. O ente federativo onde o ilícito ocorreu. E D.
a pessoa jurídica que praticou o ilícito. Vamos observar agora qual é a resposta correta. D, a pessoa jurídica que praticou o ilícito. Na letra A, o agente público corrupto não é o sujeito ativo. Isso aqui nós poderíamos levar para a ação de improbidade, para o ato de improbidade, melhor falando. Não é o caso da lei anticorrupção. Na letra B, nós temos o empresário que frauda licitações. O empresário, ele na prática, ele vai ter praticado o ato de improbidade. Mas o ato lesivo contra a administração pública, enquanto tipo estabelecido na lei anticorrupção, está destinado às pessoas jurídicas. Então não é a letra B, porque nós não estamos falando da pessoa física, mas sim da pessoa jurídica. Na letra C, por óbvio que não é o ente federativo onde o ilícito ocorreu, porque ele é a pessoa jurídica lesada. A resposta correta é a letra D. A pessoa jurídica que praticou o ilícito vai ser considerada o sujeito ativo do ato lesivo contra a administração pública. Vamos agora à segunda questão. É sanção expressamente aplicada à pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública. A. Perda da função pública. B. Cassação dos direitos políticos. C. Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício. E D, censura. Vamos ver qual é a resposta correta. C, multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício. A letra A, perda da função pública, é uma sanção da lei de improbidade, não da lei anticorrupção, certo? B, cassação dos direitos políticos. A pessoa jurídica não tem direitos políticos. C, que é a resposta correta, você já sabe, é uma das sanções administrativas previstas na lei anticorrupção, ao lado da publicação dessa condenação por ato de corrupção. São as duas sanções administrativas. E a letra D, que é a censura, é uma sanção, na verdade, oriunda dos estatutos de servidores públicos. Alguns estatutos vêm com essa pena de sanção, ou essa sanção de censura ao lado da sanção de advertência. Vamos agora para a terceira questão. Tem legitimidade para propor ação judicial de responsabilização contra a pessoa jurídica pela prática de atos de corrupção. A. Ministério Público. B. Controladoria. C. Tribunal de Contas. D. Polícia Federal. Vamos ver qual é a qual é a resposta certa? Por óbvio, a letra A, Ministério Público. Primeiro, Polícia Federal é órgão da segurança pública, que tem diversas funções, tendo como função primordial a chamada Polícia Judiciária, Polícia de Investigação de Atos Ilícitos. O Tribunal de Contas é um órgão constitucionalmente criado que tem a função de fazer a fiscalização do uso do dinheiro público, mas não tem a legitimidade ativa para propor ações judiciais. B. A Controladoria é um órgão público de controle interno, também não tem capacidade postulatória. Então, apenas com conhecimentos gerais de processo, nós já saberíamos, e de direito administrativo, nós já saberíamos que desses 4 órgãos que nós apresentamos aqui, somente o Ministério Público tem capacidade postulatória, tem legitimidade para propor, para ajuizar ações. E nós aprendemos que a lei anticorrupção, ela define a legitimidade ativa tanto do Ministério Público quanto da pessoa jurídica lesada através da sua advocacia pública. Então nós estudamos hoje que o artigo 5º da Lei 12.846 de 2003 define os chamados atos lesivos contra a administração pública, que são ilícitos tipificados na lei anticorrupção, que servem como parâmetro para os atos de corrupção, atos de improbidade, mas agora não com base na lei de improbidade, não contra os agentes públicos, mas sim investigando os atos das pessoas jurídicas. É importante nós lembrarmos
que o sujeito ativo dos atos de corrupção tipificados na Lei 12.846 são as empresas, são as pessoas jurídicas que, de alguma forma, poderão praticar atos de desonestidade contra os interesses públicos. A exemplo de oferta, promessa, pagamento de vantagem indevida, de simulação das suas atividades empresariais para esconder ilícitos, praticar fraudes em licitações e das mais diferentes formas prejudicar o trabalho de controle dos órgãos destinados a fiscalizar o uso da coisa pública. Esses são os atos lesivos que poderão ser praticados por pessoas jurídicas contrariando os interesses da administração pública. Sabemos também que a lei anticorrupção vai trabalhar sanções administrativas e sanções judiciais. Sanções administrativas que são representadas pela multa e pela publicação dessa decisão condenatória por ato de corrupção na imprensa e nos veículos de comunicação oficiais e até mesmo nos veículos de comunicação da própria empresa. Essas são sanções administrativas que serão aplicadas pelo órgão público lesado ou pela controladoria competente. Nós temos também as sanções judiciais. Essas sanções judiciais que serão classificadas como perdimento dos bens por parte da pessoa jurídica, suspensão das suas atividades, até mesmo a pena de morte da pessoa jurídica e a proibição de receber doações, subsídios, incentivos e até mesmo de contratar com a administração pública. Essas são sanções judiciais que só poderão ser aplicadas às empresas, às pessoas jurídicas, após uma ação que será proposta pelo Ministério Público competente ou pelo ente federativo, pela pessoa jurídica lesada através da sua advocacia pública. Você sabe também que, independente dessas sanções, o ressarcimento do dano ele deverá ser integral. Independente da instância administrativa ou da instância judicial, essa é uma busca, a principal busca desses processos sancionadores com base na lei anticorrupção. Você aprendeu também que a lei anticorrupção trouxe institutos como o processo administrativo de responsabilização, destinado à aplicação das sanções administrativas, trouxe também o acordo de leniência e trouxe também o programa de integridade. O acordo de leniência, essa negociação feita do Estado com a pessoa jurídica que praticou o ilícito, terá como objetivo fazer com que a empresa confesse que participou desse ato de corrupção, encerre as suas atividades ilícitas e contribua com a administração pública, levando provas e indicando todas as situações ilícitas. E o programa de integridade, que são as regras da pessoa jurídica destinadas a fazer com que ela cumpra a sua função social e cuide também da probidade no exercício das suas atividades, na atuação de todos os seus colaboradores. Com esse resumo, nós encerramos aqui mais uma parte do nosso curso de Direito Administrativo Sancionador, falando sobre a Lei Anticorrupção, e na próxima aula eu lhe convido para a gente trabalhar agora um pouco a responsabilidade dos servidores públicos, que vai ser determinada a partir do processo administrativo disciplinar. Convido você a continuar com a gente aqui na TV Justiça e no próximo bloco nós vamos falar sobre a responsabilidade administrativa dos servidores públicos determinada por processos administrativos disciplinares. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.